Graça e paz, amada igreja, eu aqui, Diácono Fábio, mais uma vez nessa reflexão, uma reflexão a pensarmos em nossas vidas nessa série Quarentena com Cristo no seu lar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, pedras que vivem, reis, rainhas, príncipes e princesas, filhos do Deus Altíssimo, aqueles cujos foram escolhidos desde antemão lá na criação do mundo. Você que foi predestinado, predestinada, escolhido, escolhida ali desde o ventre da tua mãe. Você é pedra que vive, é pedra preciosa. Assim somos nós, reis e rainhas, príncipes e princesas, filhos e filhas do Criador, do Deus Altíssimo. E nessa quarentena com Cristo, você que está em casa, está se achegando aqui conosco, de frente desse smartphone, do seu tablet, do iPad, da televisão, para nos ver numa tela bem maior. Você chegou até aqui porque você precisa desse alimento diário. Você precisa dessa palavra. Muitas vezes nos sentimos tristes, abatidos, sozinhos, principalmente em meio a esse lockdown, onde nós temos que ficar confinados em nossas casas, esse distanciamento social imposto pelo nosso governo. E muitas vezes nós precisamos de uma palavra, precisamos de um abraço de Jesus Cristo. E nesse momento eu estou aqui como vaso, como voz do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha me usar para que eu venha falar não aquilo que eu quero ou aquilo que você deseja ouvir, mas aquilo que você precisa. E hoje eu venho aqui nesse momento para falar com você que está ferido, que está machucado, por conta de uma palavra dita em momento ou hora errada. Algo que te machucou, que te feriu. E o tema da nossa quarentena com Cristo no seu lar hoje é o poder da língua. E nós vamos ler aqui, eu já vou pedir para vocês irem anotando, para que vocês possam procurar e venham meditar nessa palavra durante e depois. Toma nota, Tiago 3, do 1 ao 12. E nesses breves momentos que nós ficaremos aqui, o Espírito Santo há de falar comigo e com cada um de vocês. Porque todos nós somos seres humanos, não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui nesse mundo de passagem, com uma missão. E em meio a isso, como somos seres humanos, assim como Cristo chorou, nós choramos, Ele sentiu dor e nós sentimos. Mas Ele mesmo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. E eu digo muitas aflições. Mas Ele pediu para que nós viéssemos ter bom ânimo. Porque assim como Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Pois nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos guarda, nos dá força e nos coloca de pé, como diz no livro de Salmos. Se você está abatido, caído, Deus, Ele está com as mãos estendidas para te ajudar a levantar, curar as suas feridas e caminhar. Pois Cristo jamais Ele vai colocar vinagre nas suas feridas. Ele vai cuidar, vai colocar o óleo da unção, o bálsamo, o teu sangue e o teu amor. E nós seremos transformados e curados pelo poder de Deus. Aleluia. Tem uma frase aqui de Benjamin Franklin que disse que a fera mais perigosa do mundo, a mais cruel, a mais vil, tem sua toca escondida atrás dos dentes. A língua. Esse membro tão pequenininho, mas que pode trazer vida ou morte, como diz a palavra de Deus. O poder da vida e da morte encontra-se na língua. Um órgão tão pequenininho, muitas vezes inofensivo, mas que pode causar mortes e feridas incuráveis. Aleluia. O Espírito Santo, Ele cuida de você, não importa o que você esteja passando. Seja uma tristeza, uma mágoa, alguém que te feriu nesse dia de hoje, nessa semana. Quando nós, cristãos principalmente, temos que usar as nossas bocas para louvar, adorar, exaltar a Cristo e levar uma palavra de consolo. E muitos, principalmente cristãos, estão usando os teus lábios, a tua boca, a tua língua para causar incêndio, para causar morte,
para machucar e para ferir. Nós temos que ser portadores de bênçãos, portadores de amor, portadores de Jesus Cristo. E por onde Cristo passava, ele usava a tua boca e a tua língua para abençoar, para profetizar e para curar. Uma palavra pode curar, uma palavra liberta. E a palavra tem poder, como diz no livro de Gênesis, lá na criação do mundo. Que Deus ele falou, haja luz e houve luz. Que nesse momento você possa estar nas trevas, mas você vem usar a tua palavra como Deus usou. Haja luz, haja cura, haja libertação. E assim haverá na sua vida, pois Cristo está aí contigo. A palavra do Senhor diz que a língua ela tem o poder de dirigir. Dirigir. O que será, como você tem utilizado a sua língua para dirigir as pessoas para o bem, para o amor de Jesus Cristo ou para a tristeza e a morte espiritual? Vamos ler então aqui, corrente, depois eu vou parando. Então, Tiago 3, do 1 ao 12, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também nas naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Amados, nós como cristãos somos portadores de vida, de amor, de esperança. Não tem como a gente, com a mesma boca, abençoar, profetizar, falar em línguas, e essa mesma boca a usá-la para ferir, para magoar, para humilhar, para rebaixar uma pessoa. E tudo isso eu estou falando não das pessoas que vivem lá fora, mas das pessoas dentro das igrejas, ditas igrejas, ou pessoas que estão em igrejas e que são chamados de cristãos. A Bíblia diz, na palavra do nosso Deus, que nos últimos tempos o amor se esfriaria, e é o que nós estamos vendo. Pessoas que deveriam se unir, congregar, estar em assembleia com seus irmãos, estão brigando, se degladiando, usando a boca para falar palavras que machucam, palavras que ferem uma pessoa. Nós temos que usar a nossa boca para abençoar. Nós temos que refrear a nossa língua quando em algum momento nós viermos
tentar machucar ou destruir uma vida e uma pessoa. Olha que interessante, em Tiago capítulo 3, dos versos de 3 a 4, diz que a língua tem o poder de dirigir. E ela possui duas figuras aqui nesse texto, o freio e o leme. Vamos ler aqui de novo? Vamos acompanhar? Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, porque se não tiver um freio, algo que o guia, ele vai sair desgovernado. E assim é nossa língua quando nós não a refreamos, para que nos obedeçam os cavalos e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus dos navios, sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que os governa. O barco tem uma direção. Precisa de alguém ali também para domar e para guiá-lo para onde tem que ser. E assim deve ser a nossa língua. Ter um freio, ter um leme para dirigir. Dirigir o amor, a paz, a mansidão, a gratidão, a benignidade. E quantas pessoas, irmãos, é com tristeza, cristãos, de Bíblia debaixo do braço, de terno, saia, cabelo grande, usando a boca para amaldiçoar, para machucar e para guiar aquilo que deveria ser bênção, vida, guiando a caminhos de morte. No verso 5 ao 8, a língua ela tem o poder de destruir. Lembra que eu falei lá no início que o poder da vida e da morte está na língua? E aqui nesse texto é utilizado duas figuras, o fogo e o veneno. E olha como que nós temos nos portado com os nossos irmãos, com os nossos familiares. No 5, do 5 ao 8 de Tiago 3. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A tua língua tem o poder de causar um grande incêndio na vida de uma pessoa. Quantas pessoas se suicidaram ou entraram em uma depressão por conta de uma palavra maldita e mal posicionada? Amados, a palavra tem poder. E existem maneiras sinceras de dizer sim, de dizer não, de dizer que a pessoa fica melhor de uma forma ou de outra. Um exemplo, chega a tua esposa toda feliz para você, pintou o cabelo e ficou feio, realmente ficou feio. Você vai chegar e falar assim, amor, seu cabelo ficou ridículo. Você vai machucar, você vai ferir, mas você pode falar a verdade com amor. Meu amor, o seu cabelo, para mim, fica muito melhor da outra forma. Olha a forma carinhosa do que você dizer rispidamente. O seu cabelo ficou horroroso, você ficou horrorosa. Temos que usar a nossa boca refreando e falando a verdade, mas com amor, com benignidade. No versículo 6, a língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Aleluia. Mas nenhum homem pode domar a língua se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, o amor, a mansidão, a sabedoria que vem do alto. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Use a tua língua para abençoar a tua boca. A boca e a língua faz parte do mesmo órgão, pois precisamos da boca e da língua. Então use essa ferramenta tão pequena que pode causar incêndios impetuosos para abençoar a vida daqueles que aguardam de você uma palavra abençoada, uma palavra de bênção. Nós não temos que ter um duplo sentido naquilo que a gente fala. Temos que ser sincero e usar as nossas bocas para abençoar. Continuando no versículo 9 a 12, ela tem o poder de deleitar, de adorar, exaltar a Deus, levar àquela pessoa uma palavra de amor, levar ânimo, levar vida. E aqui utiliza-se duas figuras,
a fonte e a árvore. Olha que interessante, nós vamos reler aqui. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que utilizam a boca para adorar, exaltar e glorificar a Deus, e essa mesma boca para causar intriga, brigas, discórdias, dissensões, facções e humilhar os teus, aqueles que estão próximos de você. Olha que interessante, no versículo 10 do capítulo 3 de Tiago. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Se recordam o que Benjamin Franklin disse? Que a besta mais fera, mais vil, mais mortal, ela se esconde, ela tem uma toca atrás dos nossos dentes, que é a língua. Então de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Qual é a água que você tem dado? O que tem saído de dentro de você? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o teu coração. Se da tua boca só sai palavrão, amargura, ódio, rancor, você está doente, meu irmão. Você precisa de ajuda. Você precisa de cura, de libertação. É momento de você colocar para fora, gritar, pedir socorro a Deus, para que você venha a ser limpo, limpa, cheio e cheia da presença de Deus. Para que quando você abrir a tua boca, você venha externar, você venha trazer à existência amor, paz, benignidade e mansidão. Pois uma pessoa que tem a Deus, que tem o Espírito Santo e ela ama, de fato e de verdade, ela não humilha, ela não machuca, ela não fere. Ela não fere. Porque a mesma palavra que a Bíblia, a palavra que é boca de Deus, a palavra rema, revelada, diz que se você diz que ama a Deus, mas não suporta o teu irmão, machuca, fere, humilha, fofoca, a Bíblia te chama, Deus te chama de mentiroso. Pois como pode você e eu amarmos alguém, um ser que nós não vemos, se a gente não consegue amar e suportar o irmão? Pessoas que vão à igreja, vão para o culto de ceia, pulam, sapateiam, entram no mistério, falam lá um idioma que para mim, na verdade, é uma entidade, um espírito mau que baixa ali, porque é impossível. A Bíblia diz, ela me garante que é impossível no versículo 10, de uma mesma fonte proceder bênção e maldição. Não tem como sair da mesma fonte água doce e água salgada. E essas pessoas vão para os cultos, pulam, sapateiam, rodopiam, mas quando termina o culto, vai falar mal do irmão, vai humilhar, vai ferir, vai machucar. Aí eu te pergunto, e você vai responder diante da palavra de Deus, essa pessoa naquele momento, era o Espírito Santo que ela estava recebendo? Era a atuação do Espírito Santo? Eu posso dizer com toda certeza que não era o Espírito de Deus. Pois a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, que de uma mesma fonte não tem como sair bênção e maldição, água doce e água salgada. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar ódio, você vai colher ódio. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Será que você realmente tem o Espírito Santo de Deus? No domingo louvando, cantando, exaltando a Deus, e com essa mesma boca, essas mesmas mãos, esses pés, você usa para pecar, para destruir as outras pessoas, para se machucar e para causar morte e destruição. Olha o quanto é forte o que diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração, aquilo que eu disse anteriormente. Amados, comece a vigiar aquilo que sai de dentro de você. Será que está saindo bênção? Maldição? O que você tem feito com as suas palavras? Levado as pessoas a conhecerem a Cristo? Levarem essas pessoas a saírem da caverna, da depressão? Ou você tem enterrado mais essas pessoas?
É como acontece com muitos cristãos que passam, veem a pessoa ali machucada, ferida, angustiada, com a ferida exposta, e ela finge que não viu. Ela taca vinagre, em vez de tacar o óleo, o bálsamo e fazer um curativo. Nós temos que ser agentes de cura, agentes de amor, agentes de paz. E não aqueles que quando Cristo pediu água, deu vinagre, que machucou e que feriu. Mas que nós venhamos ter amor dentro do nosso coração, para cuidar dos nossos. Olha que interessante, Tiago 1,26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Muitos dizem que são cristãos, até conhecem a Bíblia, melhor do que eu, melhor do que você, de trás para frente, de frente para trás. Conhece tudo, do Antigo, do Novo, as profecias, mas não as colocam em prática. A palavra de Deus não é somente para ser lida e estudada ou decorada, mas é que ela tem que ter vida, tem que se renovar a cada dia. E você tem que pegar esse manual, essa palavra que é a palavra de Deus, e colocar em prática. É o amor, a paz, a mansidão, a benignidade. Amados, prestem atenção na história de Jesus Cristo. Ele andava, ele caminhava, e por onde ele passava, diz a Bíblia não relata todos os milagres de Jesus, que seria impossível. Relatou ali os que mais marcaram. Mas por onde ele passava, e todos quantos criam nele, ou tocavam nele, acreditavam, eram curados. Jesus, ele espalhava amor, paz, mansidão. Jesus era glorioso, ele tinha luz. O próprio Deus encarnou, veio até esse mundo podre e vil, mas ele fez a diferença. Por isso que a palavra de Deus diz que haverá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Qual será a diferença? Qual o perfume? Qual é a luz que você tem emanado? A luz de Satanás, de Lúcifer, ou a luz de Cristo? Essa luz gloriosa, essa luz brilhosa, essa coluna de fogo que é o nosso Deus. Aleluia. Efésios 4:29 diz a palavra do nosso Deus: nenhuma palavra torpe, palavra burra, palavra de baixo escalão, palavra sem sabedoria, palavra que não vem de Deus, saia da boca de vocês, da minha boca. Olha o segredo. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então aqui fala de palavra torpe, aquilo que é útil, que edifica, que é necessário, ou se é necessário, para que venha conceder graça, que venha edificar a vida do seu irmão. Diz uma ilustração acerca do pensador, do filósofo grego Sócrates, sobre as 3 peneiras e o que deve acontecer com você, e depois eu vou ler na Bíblia algo que se aproxima disso. Para esse pensador Sócrates, quando as pessoas chegavam para falar alguma coisa, tinha que passar por três peneiras. Isso é correto? Você está certo? É verdade? É necessário? Vai causar vai causar uma transformação? Vai ser positivo? E assim nós devemos ser. Pessoas chegar para falar mal de você, ou você for usar a sua boca para falar mal, para humilhar uma pessoa, você tem que pensar primeiro, usando essas 3 peneiras. É o que diz aqui em livro de Efésios, dá para entender, depois eu vou reler. Vai edificar isso que você vai dizer? Vai edificar a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã? É necessário ser dito isso dessa forma? Vai edificar essa pessoa? Vai trazer vida? Vai ajudá-la em alguma coisa? Ou será que você vai dizer simplesmente porque você quer ferir e você quer machucar essa pessoa?
Então nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Palavra forte, amados. Como será que você tem usado essa arma tão poderosa, a tua língua? Para edificar? Para matar? Para ferir? Para destruir as pessoas? Amados, a palavra ela tem muito poder. E eu passei por algo esses dias, né? De algo que me aconteceu, que a pessoa, infelizmente, ela não usou esses filtros. Ela não utilizou o filtro da palavra de Deus. Ela simplesmente abriu a boca e teve uma atitude e falou aquilo que ela queria, sem passar por esses filtros. Ela não pensou que ia me machucar, que ia me ferir, se era necessário falar daquele jeito, naquele momento, pois a situação poderia ter sido utilizada com palavras que edificam e palavras com amor, com carinho, com sabedoria, com mansidão. E aquilo me machucou, me feriu, não era necessário e não me edificou, só me machucou. E o pior é que são pessoas de dentro da igreja, que dizem que conhecem a Bíblia, mas não praticam. Existem coisas que nos machucam. A língua ela é indomável. Ela precisa ser domada. Será que você tem domado a tua língua? Será que você tem machucado as pessoas? Quantas pessoas você já matou espiritualmente? Quantos cadáveres foram enterrados por conta dessa arma tão pequenininha, mas tão letal? Essa fera, como disse Benjamin Franklin, que se esconde em uma toca atrás dos seus dentes. Mas quando ela sai para fora, ela pode causar vida e morte, como está na palavra de Deus, que o poder da vida e da morte encontra-se na língua. Aleluia. Tiago 3,2 diz, porque todos, deixa eu ver se eu já li, Tiago 3,2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Devemos refrear a nossa língua, devemos nos refrearmos, para que nós venhamos ser agentes de bênção, agentes de amor. E aquele que te feriu, eu sei que é difícil, como para mim foi, está sendo, porque foi uma atitude muito abrupta, uma atitude que me feriu, me desestabilizou e me deixou muito chateado. Mas a Bíblia diz que nós devemos liberar o perdão e perdoar não somente uma vez, mas 70 vezes 7. É momento de liberar o perdão, é momento de liberar aquele que te feriu. Porque quando a gente não perdoa e paga na mesma moeda, a gente fica igual ou pior do que aquela pessoa. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o brilho do Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus age como Cristo agia. Cristo ele agia com sabedoria. Salmo 147,3 diz, para a gente se encaminhar para o finalzinho da nossa reflexão, nesta série Quarentena com Cristo no seu lar, que diz, ele cura, ele quem? Deus. Os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Ele é o bom pastor, ele é o bom médico que cura as suas feridas com bálsamo, com óleo, com amor. Ele não vai colocar vinagre, ele não vai te machucar mais, pois ele vai cuidar. Esse é o nosso Deus, aquele que deixa 99 ovelhas, é uma analogia, e vai atrás daquele que está precisando. Esse pastor que cuida, que sara as suas feridas. Assim nós devemos ser. Você pode não saber falar, você pode não conhecer a Bíblia e não pregar, mas você é um pastor se você utilizar a sua boca, utilizar suas mãos para curar, para acariciar alguém, para falar, eu te amo, você é importante para Deus. Vem aqui que eu vou sarar as tuas feridas. Aleluia. E para a gente finalizar, para que a gente entenda o valor do perdão, Mateus 6,4 diz, pois, aí tem uma vírgula, uma condição, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Por isso eu perdoei essa pessoa em especial
e as outras pessoas ao entorno que fizeram parte dessa situação tão desagradável, partindo de um servo e de servos do Senhor. Nós temos que perdoar todos aqueles que nos ofenderam, para que aí sim o nosso Pai Celestial venha nos perdoar. Porque se você não pode perdoar aquele que você vê, como que você quer pedir perdão e que Deus perdoe todas as suas falhas, os seus pecados? E eu sei que são muitos, porque nós pecamos constantemente. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E Ele nos perdoa. Cristo é esse médico que vai pegar suas feridas, Ele vai lavar, Ele vai curar. Ele lava com água e sabão e Ele não cobre essa ferida. Hoje em dia, a medicina, alguns médicos já não fazem mais como antigamente. Aquele curativo, depois tampa, abafa, porque aquilo pode apodrecer e pode não cicatrizar. Mas Ele vai lavar, Ele vai cuidar, Ele vai colocar os remédios necessários e Ele vai deixar sem cobri-la, para que venha ser curado pelo poder de Deus. Assim é o nosso Deus. Quem te fere, aquele que te feriu, aquele que me feriu, ele está mais ferido e é o que tem a alma mais doente. Lembra que eu disse lá na palavra do Senhor, que a boca fala do que está cheio o coração? A pessoa só vai te dar aquilo que ela tem. Se ela está te dando amor, é porque ela tem muito amor, ela tem Cristo. Mas se ela está te maltratando, te ferindo, te humilhando, é porque ela não tem Cristo. Ela está ferida, ela está destruída, ela precisa de cura. Então, em vez de você revidar, é como a palavra diz, que a gente não deve pagar o mal com o mal. Se te der um tapa na sua cara, ofereça-lhe a outra. Não que você vai ser tonto, torpe e nécio e entregar a cara para bater. Quando diz dar a cara para bater, eu entendo a analogia, é perdoar. É falar, você me machucou, você me feriu, eu sei que você está ferido, vem aqui, vamos orar, eu te perdoo. Esbanjar um sorriso verdadeiro. Essas pessoas que nos ferem, elas são dignas de pena, de ajuda. Elas são pessoas carrancudas, nos ferem e nos machucam. Elas não pensam para falar muitas coisas. E eu vou ler um versículo aqui para finalizar, da forma que eu me senti naquele momento. Está em Salmos 42:3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Mas eu posso dizer que a minha lágrima naquele momento é o que estava me alimentando. Mas não devemos alimentar o ódio, o amargo e o rancor. Nós temos que perdoar para que o céu não fique fechado, que não fique travado como que de bronze. Mas quando a gente libera o perdão, a gente se liberta.